Hoje nós vamos falar da nova ANPEC. A ANPEC mudou. Esse ano, a prova volta para o formato presencial. Foi online durante toda a pandemia, né? E agora ela volta para o presencial com menos questões, com menos tempo de prova. E é disso que nós vamos falar. E aqui a gente tem presente o professor José Guilherme, que é o nosso professor de estatística, de micro, e temos o Vinícius Watanabe, que também agora é da equipe, foi nosso aluno e é da equipe. E nós vamos discutir a nova ANPEC. Mas antes, eu queria chamar todos vocês para se inscreverem no simulado que vai acontecer dia 22 de julho. E é um simulado onde nós já vamos começar a trabalhar no formato da nova ANPEC, com 10 questões, com 1h30. E também, quem se inscreve nesse simulado acaba se inscrevendo automaticamente no Esquenta Nova ANPEC. O que é isso, né? O Esquenta Nova ANPEC vão ser 2 dias em que a gente vai conversar e vai discutir as estratégias de estudo para o simulado, já com base nesse novo formato da ANPEC. Então, esses 2 dias a gente avisa vocês quando vai ser, né? Mas quem se inscrever no simulado para o dia 22 já está inscrito no Esquenta Nova ANPEC. E para se inscrever é só clicar no link aqui embaixo, que você já está inscrito imediatamente no simulado e no Esquenta Nova ANPEC. Uma outra pessoa que não está aqui agora presente é a professora Marina Rossi, de macroeconomia, mas ela mandou um áudio e daqui a pouco a gente vai ouvir os comentários da Marina, também sobre esta nova ANPEC. Bom, a nova ANPEC, por que eu estou chamando de nova ANPEC, né? Porque ela foi online durante toda a pandemia, 2020, 2021, 2022. 2020 deu muito certo ter feito exame online, usaram a plataforma da FGV, foi tudo bem. 2021 já começaram a ter problemas, eles tentaram usar uma plataforma própria e já começou a ter problemas. Depois o Zé até fala dos problemas que teve na prova de estatística, né? E 2022, que foi o ano passado, aí foi o caos total. Então, eu agora até queria falar com o Vinícius, para o Vinícius dar o parecer dele, porque o Vinícius fez a prova do ano passado e passou por todas as agruras daquela prova. E aí, Vinícius? Pois é. A prova foi online ano passado também, né? Tal como foi nos outros anos. E eu sabia que teve problema no ano anterior, na prova de 2021. E, bom, já dá aquela ansiedade de fazer a prova online, quando eu não tinha feito uma prova... eu tinha feito assim na época, porque prova da faculdade, né? Mas não realmente um concurso, uma prova nesse nível. Até tinha um post, né, do Daniel no site lá, que ele tinha testado, né, o sistema da FGV. Aí até era uma coisa que eu ficava pensando, tentando pautar, mas foi uma surpresa muito maior, né, no fim. Porque a primeira prova, que foi a de macro, né, já teve um problema que tinha muita estabilidade, muitas pessoas estavam enfrentando problema de conexão no próprio computador, né, de hardware, e acabou que eu mesmo sofri problemas na prova, fui desconectado, aí acaba que fica aquele medo, né, de se você faz, o que você faz, se você realmente aceita que deu problema, se você ligava, mas não pode pegar no celular, aí você fica naquela dúvida. Acabou que eu tentei ligar, não consegui falar com ninguém também. E depois eu vi que todo mundo teve problema nessa prova. Mas aí o dia seguiu, né? Teve atraso na segunda prova, que era de estatística. Começou atrasada. E acabou que as provas do período da tarde e do outro dia foram canceladas por causa dos problemas. Foram adiadas uma semana. E aí já é outro problema, né? Porque as provas eram na semana, durante o dia de semana. E aí acaba que atrapalha bastante pessoa que trabalhava, que, bom, tava tentando e salvou o dia ali, né, para poder fazer a prova. Acaba tendo que estender, né, esse período, é bem complicado. E aí adiaram a prova mais uma semana, cancelaram a prova de macro no dia, por causa que na primeira prova, que seria de matemática, já teve problema, acho que 10 minutos antes foi cancelado, antes mesmo um pouquinho antes de começar, ou na hora que começou, agora não me recordo.
Mas, assim, não deu nem meia hora, foi cancelada. E cancelada de macro também, que teve no outro dia. E aí adiaram também mais uma semana. E aí adiaram. E, se eu não me engano, foi nesse período que lançaram uma carta, né? Comentando que estavam cientes dos problemas. Bom, acaba que o pessoal fez um apelo, né? Em grupo, se juntaram para poder falar dos problemas que estavam enfrentando. Pedir a posição da ANPEC, e acabou acontecendo isso no meio do caminho. E aí, no final, foi esse o saldo, né? Uma prova cancelada, uma prova atrasada, de estatística, né, no dia, e aí 2 adiantamentos não, né? Dois adiamentos, né? De uma semana cada, então 15 dias para ter a prova de matemática, que era para ter acontecido no outro dia, né? Então foi uma confusão gigante. Muito pesado. Então eu fico contente de ver que a ANPEC volta para o formato presencial. Por conta do quê? Da tradição que tem a ANPEC. A ANPEC é uma prova meritocrática, só faz o mestrado, é aprovado por mérito. Não é por pechada, por indicação. Então é uma prova que tem uma tradição muito importante, muito boa. Quase 50 anos de prova de ANPEC. Acho que eles fizeram muito bem de voltar para o presencial. E a novidade é essa. São 10 questões por matéria, 1h30 de prova, quer dizer que aumentou uma fraçãozinha de tempo, né, para a prova. Vocês façam aí uma regra de 3, né? 15 questões para 2 horas, 10 questões para 1h30. Dá para ver, né? Uma diferencinha. Caiu a prova de inglês, o que também depois vocês comentam aí, né, nas opções que se tem para isso. E a prova vai ser dia 27 e 28 de setembro. E apareceu também um quesito para as pessoas com necessidades especiais, que eu achei bem legal também. Eles abriram essa preocupação. Então, eles vão receber pessoas com necessidades especiais, até com um horário um pouco maior, para poder acomodar essas pessoas. E isso daí são as novidades mais importantes. E teve também algumas pequenas mudanças de programa que eu acho que a gente pode falar agora delas, né? Como é que está a programação de estatística e de micro? No manual do candidato, né, em estatística não se mudou absolutamente nada. O Vinícius até preparou, a gente vai disponibilizar, né, um arquivo. Ficou muito bom porque ele detalha todas essas mudanças que ocorreram de prova, de tudo. Na prova de microeconomia, essa foi o que mais teve mudanças, né? Só que o que acontece? Primeiro, eu acho que a forma que eles mudaram não foi a melhor. Por quê? Eles mantiveram o mesmo linguajar um pouco antiquado que já existia. Demanda começa assim, microeconomia, demanda do consumidor, teoria do consumidor, teorias cardinal e ordinal. Uma coisa que se cobrava muito nos anos 90, que vem desde então, né? Esse programa nunca era mudado, ficou décadas sem mudar. Aí o que eles fizeram foi acrescentar coisas, acrescentar tópicos. Então eles não fizeram uma reformulação toda de escrever numa linguagem mais moderna. Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui monopólio, o item 3.2, o item de 3 é mercados, aí monopólio 3.2. Aí começa monopólio, equilíbrio da empresa monopolista, discriminação de preços, barreiras à entrada, comparação com o mercado de concorrência. Perfeito, exatamente como era. Aí eles acrescentam imposto, regulação de tarifas e monopólio, empacotamento, bundling, tarifas bipartidas, precificação, peak load. Isso acontece em vários outros itens, eles acrescentam um item 7, só que isso tudo já era cobrado. Já foi cobrado, já caiu o item de bundling. Só não era explicitado. Então, assim, o que eu sentia que lendo é que eles atualizaram no sentido de explicitar coisas que não estavam no programa anterior, eles explicitaram agora. Eles fizeram uma modificação também na bibliografia, eles substituíram o livro do Gibbons de jogos pelo livro do Fiani, e eles acrescentaram o livro do Alquian e Allen,
Armen Alkian é um economista super famoso, já falecido. Universal Economics é um livro bastante antigo, ele é um livro, deve ter uns 50 anos, um clássico, livro muito bom, mas muito de intuição, que poderia levar a crer que vai ser mais intuitiva a prova, mas já estava com uma pegada de cair umas questões mais intuitivas. Então, acho que também foi só uma atualização em cima de algo que já estava acontecendo, né? Que já era. Então, a meu ver, apesar da pessoa que vai ler e vai comparar e vai... Puxa vida, aumentou demais o programa de microeconomia. Na verdade, não aumentou. Simplesmente explicitaram o que já estava sendo cobrado. Acho que é basicamente isso. Em estatística, não mudou nada. É o mesmo programa, mesma bibliografia. Nem isso eles... Que também acontece a mesma coisa, né? É um programa bastante... que já vem de 30 anos, que acho que esse programa, se você olhar, tem todo o manual de candidato de 30 anos atrás. Eles podiam ter dado uma atualizada no sentido de talvez escrever de uma maneira mais moderna, botando itens que já caíram. Mas tudo bem, acho que isso aí é um pouco, talvez, irrelevante no sentido de que, como você falou, Cecília, a prova é uma prova bastante tradicional, né? E a gente já está vendo, a mudança grande para mim é ter mudado para 10 questões. Isso. E a gente vê como vai ser esse balanceamento das questões. Pelo fato de micro só ter mudado nesse sentido que eu falei, estatística não ter mudado nada, acho que matemática não mudou, macro, o Vinícius vai falar daqui a pouco, mas mudou também pouca coisa, dá a entender que eles vão manter a prova como ela é, só que vai fazer um redimensionamento para 10 questões. Isso. Ou seja, essa é talvez a mudança mais substancial, e não exigir mais a prova de inglês, né? Acho que esses são os 2 pontos. Eu não ficaria preocupado com a questão, microprograma está... Se você está estudando como é para estudar, resolver questões antigas, tudo, você vai ver todas essas coisas que estão ali. Todo mundo via com um programa antigo que não incluía essas coisas, né? Já era cobrado. É isso. Beleza. Ótimo. E Vinícius, e macro? O que você conta de macro? Em macro, a questão do programa mudou da mesma forma, né? Em micro, que mudou, entre aspas, né? Só foi... deram uma repaginada ali, mudaram um pouco a ordem. Por exemplo, estou dando uma olhada aqui, adicionaram no primeiro item deflator do PIB e índices de preços ao consumidor, sendo que isso também já quer há muito tempo, né? Não é nada novo. E o que teve de mudança, mais ou menos, foi na bibliografia, que eles removeram os livros de Lopes e Abel, não sei como pronunciar o certo, mas enfim, não vai ser nenhuma mudança como em micro foi uma adição, né? Que talvez não deve ter um impacto grande, mas acho que mais do que remover, né? Que removeram 2 livros, mas também o programa em si continua a mesma coisa, né? Não teve nenhuma mudança significativa. Certo. De matemática, a mesma coisa, viu? O programa não mudou nada, então eu estou supondo que vão ser 10 questões em cima disso aí. É para continuar estudando do mesmo jeito que a gente vinha estudando para 15 questões. Eu acho que não tem muito que mudar. Algumas questões, alguns assuntos eram mais repetidos em 2 questões, 3 questões. Talvez agora eles concentrem um pouquinho mais, né? Em vez de cobrar 3 questões sobre otimização, ter 2. Pode ser isso, né? Não sei, depende do examinador. Mas eu acho que é isso, é continuar estudando normalmente como se fazia no tempo das 15 questões. Tá? É isso que eu acho. Com relação ao simulado, né, que a gente vai ter dia 22 de julho, já pensando nisso, né, a gente vai fazer o simulado com as 10 questões. Né? O Esquenta Nova Ampec, o que a gente vai fazer nele? Né? Vão ser 2 dias e uma das coisas, primeiro, a gente vai comentar do simulado, a gente vai dizer até que matéria vai, como o curso ele só acaba ali em agosto, né? O simulado ele cobre a matéria que foi vista até perto daquele período ali,
Ou seja, estatística, por exemplo, ele vai até a primeira parte de econometria, ou seja, ele cobre toda a parte de estatística e a primeira parte de econometria, que é regressão linear, digamos assim, sem aí a segunda parte de regressão linear, aí a gente vê quando tem problema de endogeneidade, problema de heterocidasticidade, esse tipo de coisa, né? Então, a prova, a gente vai fazer a prova completa, 10 questões, para a pessoa já treinar bem no modelo da PEC, com 1h30, como a PEC vai ser, só que, por exemplo, não vai cair séries de tempo, porque a gente não vai ter coberto séries de tempo, né? Então vai ter isso. E aquela coisa que a gente sempre ressalta, né? A importância de fazer o simulado. Acho que o Vinícius pode falar bem sobre essa experiência dos simulados, né? Como é que foi? Você fez todos no ano passado? Fiz todos os simulados, sim. Muito importante. Principalmente, assim, eu imagino que tem muita pessoa que tá há muito tempo sem fazer prova, né? Tem alguns casos, tem pessoas que não fazem prova há algum tempo, então é bom para treinar concentração. Ano passado era meio diferente, né? Que eu tava treinando concentração em casa, testando como que era, se eu ia conseguir me concentrar em casa direito. Então, assim, tinha esse treino mental, treino de ansiedade, que eu pensava, não vou ficar ansioso, é só o simulado, mas no simulado você também fica ansioso, tem que... já vai aprendendo a lidar ali com isso, né? De se cobrar, a tentar se controlar, né? De não se cobrar tanto às vezes também, lidar com ansiedade de resultado, etc. Nesse sentido. E também tem a parte prática, né? Porque a gente está muito acostumado hoje em dia com calculadora, com fazer conta no computador. E às vezes a gente acha que vai chegar na prova e vai dar tudo certo, que a gente não vai fazer erro. Mas você vai fazer simulado, fazer até exercício mesmo em casa e ver que não é assim, né? Que você faz errinho bobo, erro de cálculo, que você tem que realmente estar com a mão na massa, ele tem que estar de cabeça ali para você conseguir tentar evitar o máximo nesses erros. Também tem a questão do conteúdo, né? Que o simulado é bom para uma pessoa que já está estudando ele há muito tempo, que são questões novas, né? Que são outras coisas para você treinar. Você, às vezes, sai daquela mesmice. Às vezes, não. Às vezes, tem questões que não tem que fugir mesmo. E cai sempre. É bom estar revendo, por exemplo, aquelas pegadinhas de... não falou que era ID, e aí é falso, na verdade, a questão, né? Então, assim, tem essa parte do conteúdo também que é muito importante. E... também outra questão importante é da alimentação, né? Para você também conseguir entender se você está sentindo fome, se você vai precisar levar certo tipo de alimento, o que você vai fazer. No dia anterior, você percebeu o que você comeu, se te fez mal. Assim, tudo... Até o professor Zé Guilherme falava nas aulas, né? Também antes dos simulados mesmo, que, assim, é bom você estar de olho em tudo, assim, porque... O seu corpo é um só, né? Então tem que estar preparado ali. Já tive aluno que perdeu a prova presencial, no tempo que era presencial, por conta de uma dor de barriga monumental, de nervosismo. Olha que coisa. Controla a alimentação na véspera. Não bebe a cervejinha da véspera, né? Bebe depois, né? É isso aí. Não, o simulado é importante. Não, e aquele aluno... Esse daqui é um clássico também. Não farei porque não estou preparado. Mamma mia, mas nunca você vai estar preparado, né? É para fazer mesmo. Ou então, já que eu não estou preparado, eu quero a prova, mas eu quero para fazer depois. No dia que eu estiver preparado, eu farei. Besteira, você tem que fazer na hora mesmo, simulando as condições da ANPEC, com limitação de tempo, não podendo colar, não podendo usar a calculadora, não podendo fazer nada disso. É simular as condições ANPEC, isso faz parte do treinamento, isso é importantíssimo. E você não está preparado, mas tudo bem, você vai ver sua classificação depois. Tudo no anonimato, aí você vê sua posição e isso te permite até mudar a sua estratégia de estudo. Eu estou muito fraco nisso, estou melhor naquilo. Você se reprograma vendo a sua posição relativa, né? Então, eu acho que fazer o simulado é crucial. É isso, eu acho que quem tiver na dúvida, faça.
sendo nosso aluno, não sendo nosso aluno, é só clicar aqui embaixo no link e se inscrever para o simulado. E em seguida já vai ter o Esquenta Nova Ampec também, que vai ser outro grande momento, né, para discutir essas estratégias, né? Eu acho que é essencial nossos alunos todos fazerem. A gente discute isso muito nos grupos, quando tira dúvida, a questão de o preparo dos simulados, ele ser um preparo que a pessoa que entrou no curso desde o início de você... Aquela coisa, né? A gente vai estudando, a primeira vez que a gente vê uma coisa é muito difícil, aí a segunda já fica mais fácil, ou seja, vai sedimentando o conhecimento, né? Que é o processo de aprendizado de qualquer coisa, né? Então quanto mais você vai estudando e mais vai se treinando, vai ficando mais fácil. Agora, isso que você falou, acho que é fundamental, Cecília. A gente nunca se sente totalmente preparado. Então, não estou preparado. Não, faz mesmo assim. Vai ser um dia que você vai ter lá as 4 provas, né, com 1h30 de tempo, onde a gente trabalha bastante para simular a prova da Ampec, no sentido de que serem questões, vai ter questão um pouco diferente, que obriga você a raciocinar, vai ter os famosos peguinhas no estilo da Ampec, vai ter questão bem do estilo que a Ampec costuma cobrar de certos assuntos. Então a gente tenta realmente passar esse ambiente da Ampec e o que o Vinícius falou, né? É um monte de coisa nova que vai ter lá, é a pressão de que você vê, a gente não consegue resolver aquela prova toda em 1h30. É raro uma prova que eu vou conseguir pegar e vou resolver de 10 questões. Pega as antigas, né? Das 15 questões, eu conseguia resolver as 15 questões em 2 horas. Eu levava mais tempo, mesmo estando afiado tudo, você leva mais tempo. Claro. Não é uma prova para você resolver inteira. E pegando a experiência que a gente tinha antiga, se uma pessoa resolvesse 2/3 da prova corretamente, tirasse 10 em 15 em cada prova, ficaria ali facilmente no primeiro lugar, ou quase no primeiro lugar, né? Ou seja, espera-se que nessa nova Ampec, né, nessa nova prova, se você tirar 6 ali em cada prova, você vai estar ali nas cabeças, né? É isso. Então, é uma prova que você tem que treinar a velocidade. Você não pode ficar brigando com uma questão, perder meia hora numa questão. Isso é 1/3 do tempo. Isso é para gastar em 3 questões e não em uma só. E meia hora vai rápido. Então, você brigou com uma questão, já era, né? Já perdeu muito tempo. A questão o Vinícius falou da calculadora, você não pode ter calculadora, você tem que fazer. Tudo isso são treinos que você já fazendo no simulado ajuda demais na hora que você vai fazer a prova. Acho que é fundamental. E a gente está abrindo para todo mundo, porque vai ser bom para toda a comunidade, alunos. Então, qualquer pessoa, mesmo que não seja do cursinho, faça, se inscreva. Mesmo você que quer fazer a Ampec, mas não estudou muito e acha, faz lá, vem no Esquenta, a gente vai dar dicas de preparo, até para alunos nossos, principalmente a gente foca, óbvio, no aluno nosso, mas como vai ser aberto, você que não estudou muito até hoje, a gente sempre dá dicas para você. Olha, se eu começar a partir de hoje, a partir do dia 15 de julho, como é que eu posso me preparar melhor, como é que eu posso para tentar. A gente já tem vários casos de alunos que começaram a estudar em julho e foram bem na prova, foram super bem até. Sim. Então dá tempo, só que aí você precisa fazer o seu planejamento. Você precisa planejar para ter aquela disciplina de estudo, de concentração, de tudo, porque dá tempo de chegar ali no dia 27, 28 e fazer uma boa prova e conseguir o seu objetivo, seja qual for, né? Tem gente que quer ficar entre os primeiros para escolher centro, tem gente que quer ficar na sua cidade, mora no Nordeste, quer ficar num centro que talvez não seja tão competitivo, aí pode passar em 200. Então, tudo isso você precisa analisar, a pessoa precisa analisar, ver e dar tempo. Então, acho que é uma oportunidade fantástica, acho que vai ser muito bom, acho ótimo essa coisa de abrir para todos.
Isso. Vai ser uma experiência boa para os nossos alunos e boa para a comunidade em geral, né? Sim, concordo. Acho que... Deixa eu comentar do mestrado também, né? Ah, sim. Ah, como é que você está lá? Boa. como é que está lá no mestrado, como é que está indo. O que você achou do mestrado? É um choque, né? O mestrado é um choque. Por exemplo, como acho que todo mundo já sabe, até da graduação que está se preparando, que o macro da graduação não tem nada a ver com a da pós mesmo, né? O macro é micro, ele, né? Não, é realmente um choque, assim. É bem divertido também, né? Não é no jeito ruim que eu tô falando, bem legal. Você sente que você tá aprendendo algo que tá em voga. Assim, obviamente você não chega já trabalhando com um modelo de ponta ali na fronteira, né? Mas você sente que tá indo para aquela direção, que você vai chegar lá em algum momento. Diferente do que acontece um pouco na graduação, né? E assim, o cursinho em geral ajuda muito, não só para passar, mas também para o mestrado em si, né? Porque eu não sei como é a grade de outras graduações ao longo do Brasil, mas na UNB não tem séries de tempo, né? Dentro do fluxo. Mas acaba que você utiliza bastante no mestrado. Hoje mesmo, eu estava tendo aula de macro e teve o professor perguntar, isso aqui é a R1, né, o negócio perguntou, né? E aí eu lembrei da aula do professor. E assim, eu não tinha visto, eu não fiz a optativa na UNB, né? O que eu sei é tudo do professor e eu consegui, né? Hoje lá na aula, consegui entender, acompanhar, tudo com a aula do professor. Então, assim, é algo que eu vou levando, assim, além da prova, né, que eu fiz. Assim, agora eu puxando um pouco de saco também, os dois professores são ótimos, né? A professora Cecília, a melhor professora de matemática que eu já tive na vida aí. Maravilha. Eu fiz cursinho para Enem, né? Para entrar na UNB, então eu tive vários professores de matemática também. Mas, assim, essa didática é muito boa. O professor Zé Guilherme também. Eu nunca vi pessoa atrasar matéria para fazer. Quando eu entrei assim na UNB, eu ainda estava no início, o pessoal falando que ia atrasar a micro porque queria... Talvez o professor ia dar micro em tal semestre, aí a pessoa atrasava só para pegar com ele. Mas realmente que a didática dele é muito, muito boa, né? De outro mundo. Também tem a professora Marina, que ela tem uma didática ótima também. Ela tem um material incrível também para poder estudar. Me ajudou demais. Ainda mais porque ela tinha separado as questões e assim, ela vai trabalhando todas as questões uma por uma dentro das aulas, que assim, você se sente bem confiante, você olha todas as questões daquele assunto, você tá ali com o material e ela também com a didática dela ficou uma coisa bem... muito boa pra você chegar na prova e sentir que você domina o assunto, você sabe qual questão pular, qual questão que você vai ter dificuldade. E também tem o professor André, de Economia Brasileira, que ele tem um jeito dele que é muito engraçado, ele consegue deixar as aulas dele bem divertidas. Ele, nos dias das aulas, ele sempre mandava uma lista, assim, meio que fazendo um mini resumo e dando colocando um monte de foto, assim, no grupo, né, pra gente. Por exemplo, naquele início da República Velha, ele foi colocando as fotos antigas, assim, pra gente ter uma noção do que estava acontecendo. Ele jogava um monte de filme pra gente ver, livros. Antes mesmo, as aulas de economia brasileira são ao final do curso, mas antes ele já vai mandando alguns filmes pra gente assistindo e criando a curiosidade, porque economia brasileira tem que ser algo mais divertido mesmo, né? Algo pra você estar ali estudando no final, depois de ter pegado as 4 matérias que são mais básicas, que normalmente tem mais peso, né? E você dá uma sintetizada nas matérias, você conseguir encaixar. E também, assim, eu imagino que tem algumas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer uma disciplina de economia brasileira na faculdade ou então em outro lugar. Então, uma hora para você conhecer a história aí do seu país, da economia aqui do Brasil. E o professor André, ele consegue fazer isso ser um processo bem mais leve do que aparenta ser. Maravilha. Comentando uma parte do que você falou, quando eu fiz o mestrado, eu saí da engenharia e entrei no mestrado. Sem vivência econômica nenhuma. Então, macroeconomia, para mim, era uma coisa muito pantanosa, né? E o curso de macroeconomia era discussão das contradições dos macroeconomistas
como eu sofri, porque eu não tinha o básico, e lá era uma discussão. Então, essa de montar o básico, você estudar o basicão é crucial. Né? Sim, demais. Acho que é isso. A outra mudança, a gente falou pouco, né, da prova de inglês, né? Se uma coisa que pode ser levantada é se vão cobrar a coisa do inglês, né? E acho que espero que seus centros cobrarem uma comprovação de proficiência em inglês, eles abram bastante, porque hoje tem muita certificação boa que é gratuita, né? Você não precisa fazer um TOEFL e tal. Então, eu imagino que os centros vão ainda cobrar alguma proficiência de inglês, né? Não sei se cada centro vai bolar uma prova por conta própria, mas espero que eles permitam, né, que você apresente várias certificações. A ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, que oferece vários cursos, e eles têm um mestrado para servidor, e eles fazem isso, a certificação de inglês tem uma lista de 15 certificações possíveis. Se você fez o TOEFL, ótimo, você já pode usar. Se você fez alguma hora um outro que é pago, você pode usar. Se você tem um certificado de conclusão, você também pode usar. Agora, se você não tem nenhum desses, mas tem um conhecimento de inglês, tem essas provas todas são gratuitas, você pode usar. Então, espero que eles também vão para esse caminho, né? De não onerar mais, porque já é um exame caro, né? Aliás, até 2 de julho você pode pagar com um desconto, né? R$440 no boleto, né? Ou seja, a inscrição da ANPEC. A inscrição da ANPEC é caro. Se você pagar depois, vai para R$490, né? E se você ainda cobrar que seja um TOEFL, que é um exame super caro, fica meio muito oneroso, né? Pessoas, né? As pessoas que enviaram. Não é brincadeira você pagar R$490, né? Aluno, tudo, você vai ter que ter ajuda do pai, principalmente as pessoas mais novas, tudo. É um valor muito substancial, né? É bem cobrada esse valor. Esperamos que a prova esteja à altura disso esse ano, né? Que ocorra, acho que presencial, né? Presencial. Nunca teve grandes problemas. Não, sempre foi bem, né? Sempre foi bem, sempre tiveram uma logística boa, né? Em Brasília eles alternavam entre fazer na UNB e fazer na Católica. E sempre correu de uma maneira relativamente tranquila, né? A gente nunca escutou nenhuma... Sim, sempre foi bem. Problema muito sério. Beleza, então... A síntese é dia 22, um simulado aberto para o Brasil inteiro, todo mundo, seja aluno ou não, e antes do simulado esquenta a nova ANPEC. Na semana do simulado, na semana faremos o esquenta. Faremos o esquenta nova ANPEC. E lembrar também, domingo aí, que até dia 2, domingo, que tem o desconto, né? Como o professor falou, tentar aproveitar quem conseguir. Sim. É bom. Quem tiver o dinheiro já paga, né? A inscrição é aquela coisa, né? Você pode fazer já, e aí você pode pagar até 31 de julho, né? Que seria o último dia para inscrição, né? Eu já recomendo, faz a inscrição logo. Se você tiver o dinheiro, já paga logo para ter os R$50 de desconto, né? Ótimo, beleza. Obrigada, pessoal. E agora a gente vai escutar o recado da Marina. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, aqui sou a Marina Rossi, né, a professora de macro. Eu tô aqui para falar um pouquinho, assim, das minhas visões sobre a prova desse ano. Né, a gente teve uma mudança grande aí de estilo, de formato da prova, né, em termos de uma redução do número de questões, né, passando para 10 e reduzindo o tempo de prova. E eu acho que isso deve gerar bastante insegurança aí para vocês que falam, putz, e agora, né, logo no meu ano, como é que isso vai mudar? Tô treinando de outro jeito. Mas assim, algumas coisas. Primeiro, todo mundo tem a base de 15 questões, esse tempo de prova há muito tempo. Então, tá todo mundo no mesmo barco. E aí eu diria o seguinte também, né? Penso que a ANPEC, ela é um centro muito tradicional, né? Uma associação muito tradicional, com muitos centros afiliados e assim, a gente passou por uma pandemia né? A prova tem que ser online, isso
trouxe muitos desafios, e agora volta a ser presencial. E eu acho que, assim, a Ampec, ela quer fazer mudanças marginais, sempre aprimorar, mas eu não vejo que a Ampec queira criar uma ruptura, algo que possa, né, mudar toda a tradição de seleção. Então, assim, eu vislumbro realmente um ajuste, assim, no número de questões e no tempo de prova, mas não vejo muita mudança na forma de fazer as questões, né? Esse seria meu palpite aqui com tudo que eu já acompanhei de Ampec aí, de realmente não fazer rupturas, né? São muitos centros ao mesmo tempo, então é importante você conciliar ali e manter a tradição de uma prova que, com todos os seus efeitos, acaba selecionando bem, né? É meritocrática. E é isso, assim, que eu espero. A parte de macro, a gente não teve mudança de bibliografia, né? Então eu diria que eu vi que outras matérias a gente viu que teve alguma outra mudança, em micro adicionou alguma bibliografia, mas em macro eu diria que essa parte não alterou. Então eu focaria mais realmente nesse ajuste meio geral de tempo de prova, né? Eu acho que talvez em provas que tenham mais conta para fazer, esse ajuste de tempo pegue mais, assim, de ter que calibrar bem, né? Em macro talvez tenha menos. A gente viu que as questões abertas de macro nos últimos anos, questões que podem ser feitas muito rapidamente, então fica aí nessa parte do treino. E é isso. E aí é só para falar aqui que tô por aqui, né, acompanhando essas mudanças no exame, e a gente tá aqui sempre atualizando aqui as informações, mas seria essa um pouco da minha visão para o exame. Então, bottom line, eu acho que a gente teve essa grande mudança para todas as matérias, mas não acho que eles vão querer revolucionar a prova. Eu acho que eles vão querer assim, essa mudança, e tentar separar ali, né, eu brinco com a economia, tudo mais constante. Então, senão é até difícil de você avaliar se você mudar também o estilo, enfim. Então, aí pensando com a cabeça de economista mesmo, ele só tem uma prova uma vez por ano, é difícil você fazer 2 mudanças ali ao mesmo tempo e depois avaliar se foi uma boa mudança ou não, né? Identificar ali qual foi a origem, se por acaso você tiver uma mudança no que você espera da classificação das pessoas. Então é isso, pessoal, eu tô por aqui. O que eu posso dizer continuem com esse gás aí, né? Eu brinco sempre quando no curso, eu sempre falo que a partir de junho é aquele momento que eu digo que você começa a fazer aquela revisão mais intensa, porque, enfim, você começa a realmente esquecer rapidamente a parte lá de contabilidade nacional, balanço de pagamentos. Então você acaba tendo que fazer um cronograma que você, ao mesmo tempo que aprende matéria nova, revisa de uma maneira mais robusta ali a matéria antiga, e tá sempre fazendo isso. E eu sei que não é nem um pouco trivial aquela sensação de que a matéria tá se acumulando, você se atrasa ali um pouquinho e tudo, mas é isso. Vocês vão ver que no mestrado vocês vão ter essa sensação o tempo inteiro de que você nunca consegue tá sempre com tudo em dia, e talvez pro resto da vida. Então, a Ampec talvez seja ali a primeira vez que a gente, nessa carreira aí de economista, de ver que a gente não consegue estar on top of things o tempo inteiro. O importante é o que? É não parar, né? Eu sempre falo, nadar, não é pra chegar em nenhum lugar necessariamente, mas pra onda não te levar, a próxima onda não te levar, então não pode parar de nadar. E é isso, eu tô aqui pra dar um ânimo pra vocês, tirar dúvidas sempre, conversar, quem quiser interesse em algum momento conversar sobre os centros. Eu sei que às vezes a gente tá focado na prova, mas depois a gente tem ali aquele momento de começar a pensar o depois da prova, né, quais são os centros, e aí, enfim, a gente pode marcar aí conversas antes da prova já para falar um pouco disso, para dar uma desestressada, e certamente depois da prova a gente passa aí por esse momento também, né, que também é bem importante fazer essa escolha dentro das possibilidades de classificação corretamente, para dar um bom match e que você possa ser feliz no mestrado. É isso, pessoal. A gente percebe pelo
que a Marina falou é bem o que a gente comentou, né? Essa questão da mudança de 10 questões acaba sendo a mudança mais relevante, mas isso, né? De que não deve ser também, óbvio, é a mudança objetiva ali, mas não deve ter grandes mudanças, né? O exame tradicional, tudo, e todas essas dicas que ela dá são super importantes, né? Eu acho que é isso que a gente ressalta, a importância de fazer o simulado, todo treinamento que envolve não só aprender a matéria, mas a estratégia, tudo. Acho que é muito legal e é isso, né? A gente tem que ir firme, forte, confiante, calmo, todas essas coisas, né? Acho que é desafiador porque acaba sendo aquela coisa, a gente põe um investimento grande ali de tempo, de estudo, de suor, de lágrimas e Sim. Controlar a ansiedade é sempre meio difícil, mas é lembrar também, quanto mais tempo você colocou, mais você estudou, melhor você tá, então vai mais calmo, e mesmo que você não esteja muito preparado, vai confiante no que você se preparou e tenta obter o melhor resultado possível. E cada um tem suas técnicas, né, de se manter mais calmo, de sabe o que pode, o que não pode. A véspera, como o Vinícius falou, né, da véspera de você se preservar, de não comer mais leve, se hidratar, tudo isso, né? É uma prova que você vai estar lá, tudo bem, agora diminuiu o tempo, vai começar dia 27, de 9 até 10h30 macro, de 11 até meio-dia e meio, ou seja, meia hora de pausa estatística, aí de 14 às 15h30 à tarde, economia brasileira, a parte objetiva, né? Ou seja, reduzir o tempo, são 4h30 ali num dia e 4 horas no outro dia, mas é um tempo intenso, né? Você, assim como você fazer um esporte, você gasta ali, você tá ali concentrado, você vai gastar energia, né? Então são 2 dias que você sai no final exaurido, né? A gente sempre faz, né, um bota fora depois, né? A gente vê todo mundo pilhado, mas exaurido, né? Aquela coisa assim, putz, acabou, foi uma maratona, estamos aí, vamos... É como a professora Marina tinha comentado, né? Que eu tinha visto o podcast do ano passado aqui do cursinho, que você tem que encarar a prova como se fosse um jogo de tênis, né? Tem que levar tudo ponto a ponto ali. Você vai, faz a primeira prova, vai fazer a prova de macro. Se você for mal, se você for bem... Se for bem, tudo bem, né? Você pode ficar animado. Se você sentir que você foi mal ali, não fica se importando muito, não fica ali pensando. Vai, toma uma água, se prepara e já vai para a próxima prova. Não deixa uma das provas te abalar, sendo que o resultado vai ser o conjunto de tudo ali, né? Não vai ser só uma das 5 ou 6 provas, dependendo, né, do que você escolher, que vai definir o resultado, seu sucesso, né? Tem que sempre ter isso em mente, né? De ter essa coragem na hora Essa metáfora da Marina é muito boa, né? Porque é aquilo que a gente falou antes, né? A prova, a gente imagina que nessa nova, se você fizer ali 6 questões corretamente, maravilha, já está super bem. Então vai ter questão ali que você não vai conseguir fazer, você vai ver que perde muito tempo, não sabe, e pá, é igual um tenista, ele perdeu um ponto ali, o próximo ponto ele vai como se não tivesse acontecido nada, a mesma coisa, porque se você conseguiu 60% de uma prova, você está super bem, então tem que ter esse preparo mental que o simulado ajuda muito, né? Então acho que essa metáfora da Marina realmente é excelente e cabe muito bem para a prova da ANPEC, né? E está faltando menos de 100 dias para a prova. Quer dizer, é a hora de não perder tempo, é a hora de dar aquele mergulho abissal. Agora é a hora de deixa o celular longe, marca a hora para entrar nas redes sociais e a hora para sair, deixa longe e é o mergulho, menos de 100 dias para a prova. Né? É a questão que a gente fala, né, da disciplina, né, do planejamento. Isso. Né? Mesmo você que está começando agora, dá tempo ainda, mas tem que planejar, tem que deixar a rede social de lado, tem que deixar o celular de lado, tem que ter um planejamento bom para você se preparar. Né?